sequência aqui, dando sequência ao nosso estudo do Livro dos Espíritos. Hoje nós vamos continuar, nós vamos entrar no tópico Propriedades da Matéria, que vai das questões 29 até a 34. Pessoal, eu quero compartilhar rapidinho com vocês aqui a sensação que eu tive sobre o estudo da semana passada. Não foi um estudo muito simples. E aí eu tive em contato com algumas pessoas, eu revi a live, né, para ver se realmente a gente conseguiu o mínimo ali do que estava proposto para a gente começar a entender. E eu entendi muitas coisas estudando para essa live de hoje. Então eu quero que vocês somem aí o que a gente estudou na semana passada com o que nós vamos estudar hoje, porque hoje vai cair muitas fichas para nós, né? A gente vai conseguir compreender muito melhor os assuntos que nós falamos na semana passada. Por vezes pode parecer que estava um pouquinho assim, meio desconexo às vezes, ou então com alguma dificuldade para alguns, mas agora eu acho que a gente consegue compreender melhor com esse fechamento que ele vai dar nesse subitem. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, assistam a live da semana passada, que já está no YouTube. E aí, a de hoje vai complementar, então, para a gente poder compreender. Combinado? E aí eu acho que vai ficar mais fácil, porque é um assunto muito interessante, né? Então, a gente não perde por se aprofundar um pouquinho mais, né? Então, vamos abrir lá o Livro dos Espíritos. Quem tiver com o livro aí em mãos, eu vou pedir para vocês acompanharem aí comigo. Quem tiver com o livro Filosofia Espírita também, tá? Ou quem não tiver o livro pode acompanhar pelo site, que tem toda a obra lá completa para vocês seguirem. E aí então a gente vai conseguir realizar melhor o estudo então dessa forma. Vamos lá então? Vamos lá, vamos pegar o Livro dos Espíritos, lá no capítulo 1 ainda, né? No subitem Propriedades da Matéria, questão 29. Vou fazer uma leitura para a gente poder, então, comentar sobre essa questão. Vamos lá. 29. A ponderabilidade é um atributo essencial da matéria? Então, olha só, é a pergunta aqui que Kardec coloca para nós. Coloca para os espíritos, né? A ponderabilidade é um atributo essencial da matéria. O que é ponderabilidade, pessoal? Eu confesso para vocês que eu fiquei um bom tempo nessa palavra para entender o que ela significaria aqui para nós, né? Nesse contexto. E aí, se a gente pegar o significado mesmo, é algo que merece uma reflexão, né? É algo que a gente consegue mensurar, avaliar, medir. Então ele pergunta: a ponderabilidade é um atributo essencial da matéria? E aí a resposta é a seguinte: da matéria tal qual conheceis, sim, mas não da matéria considerada como fluido universal. A matéria etérea, né? O que é etérea, pessoal? Volátil, né? Divina, celestial, pura. A matéria etérea e sutil que forma esse fluido é imponderável para vós, mas nem por isso deixa de ser o princípio da vossa matéria ponderável. Então, olha só, eu vou ler de novo a resposta para a gente poder analisar bem essa questão, que ela é muito interessante. Da matéria da qual conheceis, sim, mas não da matéria considerada como fluido universal. A matéria etérea e sutil que forma esse fluido é imponderável para vós, mas nem por isso deixa de ser o princípio da vossa matéria ponderável. Pessoal, então vamos nos dedicar então a essa análise aqui. É uma análise bem interessante, porque a gente vai entender aqui a matéria então de duas formas, né? A matéria primitiva, que nós vamos estudar hoje ao longo de toda a live. Nós vamos falar bastante disso, matéria primitiva. E aí a gente vai conseguir separar o que é a matéria primitiva, que é aquela que sai da criação, é a criação de Deus, e a matéria que chega a nós. Ela vai passando por transformações. Consultando o livro Espiritismo de A a Z, que é esse aqui, ó, a maioria de vocês conhecem. O Espiritismo de A a Z é como se fosse um dicionário de termos aí que
na medida que eles vão trazendo os significados, vão sendo colocados para nós as referências. Então, a Codificação Espírita, os outros livros espíritas, são todos referência para esse livro. Ao pesquisar sobre a matéria, né, eu fui levado à Gênese. Lá na Gênese há um estudo específico sobre isso, sobre os fluidos, né, o fluido universal, e aí vai ajudar a gente a compreender melhor essa questão. Lá no capítulo 14 da Gênese, para quem tiver a Gênese aí e quiser pegar rapidinho e dar uma olhada, lá no capítulo 14 vai ser feito um estudo então sobre os fluidos, né? E logo no primeiro subtítulo vai ser estudado os elementos fluídicos. Eu quero ler com vocês aqui rapidinho o item número 2, porque o item número 2 vai ajudar a gente a compreender essa pergunta 29. Porque a princípio ela parece que é um pouco confusa. Mas nessa explicação aqui, a gente vai começar a entender o que é esse lado ponderável e esse lado imponderável da matéria. Então, quem que puder seguir aí comigo, lá no capítulo 14, item 2. Eu vou ler rapidinho para a gente comentar. Item 2. O fluido cósmico universal... Deixa eu só virar aqui, pessoal. O fluido cósmico universal é, assim como demonstrado, a matéria elementar primitiva, da qual as modificações e transformações constituem a inumerável variedade de corpos da natureza. Olha só que bacana. Então aqui já coloca o fluido universal como a matéria elementar primitiva, para a gente poder compreender melhor o que significa uma coisa e outra, né? Quanto ao princípio elementar universal, ele oferece 2 estados distintos: o da eterização ou da imponderabilidade, que se pode considerar como estado normal primitivo, que é aquele que parte de Deus, né? É o imponderável. O que é o imponderável? Que a gente não consegue mensurar, a gente não consegue medir, a gente não consegue refletir ainda o que seja isso, esse imponderável, né? Quanto ao princípio elementar universal, ele oferece 2 estados distintos: o da eterização ou de imponderabilidade, que se pode considerar como estado normal primitivo, e o da materialização ou de ponderabilidade, que de alguma sorte não lhe é senão consecutivo, né? Então ela vem de algo imponderável e vai passando por várias transformações, por várias fases, até se tornar esse ponderável. O ponto intermediário é o da transformação do fluido em matéria tangível. Então esse fluido ele vai sendo transformado. A partir do momento que ele parte da fonte criadora, da fonte divina, ele vai passando então por essa transformação, né? Mas ainda aí não há uma transição brusca, porque se podem considerar nossos fluidos imponderáveis como um termo médio entre os 2 estados, né? Então olha só, o ponto intermediário, né, ele não passa por essa transformação brusca. Então o que quer dizer isso? Nós não recebemos aquele fluido universal quando ele sai da criação de Deus, ele não chega a nós daquela mesma forma, ele vai passando por várias transformações em vários níveis. Nós vamos repetir isso algumas vezes aqui hoje durante as questões, para que a gente compreenda melhor essa parte. E aí até que ele chegue até nós, aí ele vai dizer aqui, né? Não há transição brusca, porque se podem considerar nossos fluidos imponderáveis como um termo médio entre os 2 estados. E aí, continuando aqui, para ajudar melhor a gente a entender, olha o que Kardec vai dizer para nós. Cada um destes 2 estados, né, o ponderável e o imponderável, dá necessariamente lugar a fenômenos especiais. Ao segundo pertencem os do mundo visível, né, pessoal? Mundo visível, a gente consegue entender. E aos primeiros o do mundo invisível. Então o que acontece no mundo invisível ainda de alguma forma é imponderável para nós. O que nós conseguimos visualizar, ver, é do mundo ponderável, aliás, né? Do estado, aliás, ponderado. Uns chamados fenômenos materiais são da alçada da ciência propriamente dita, né? Isso aí é claro para nós. Os outros, olha só, pessoal, os outros
qualificados de fenômenos espirituais ou psíquicos, porque se ligam mais especialmente à existência dos espíritos, estão nas atribuições do espiritismo. Mas como a vida espiritual e a vida corpórea estão em contato constante, os fenômenos destas duas ordens se apresentam com frequência simultaneamente. Olha que interessante a gente lembrar disso também, né? Como estão interligados, acontecem simultaneamente. O homem, no estado de encarnação, que é o estado que nós estamos agora, não pode ter a percepção senão dos fenômenos psíquicos que se ligam à vida corpórea. Aqueles que são do domínio exclusivo da vida espiritual escapam aos sentidos materiais e não podem ser percebidos senão no estado de espírito. Pessoal, olha que interessante essa análise, né? Então eu indico para vocês lerem esse capítulo 14 da Gênese. Ele vai aprofundar, ele vai ajudar a gente a compreender melhor esse estado imponderável, que é o ligado ao espiritual, e ao estado ponderável, que é ligado à matéria. E aí, entre um e outro, há uma grande ele fala aqui, né? Há uma grande transição, né? Vai passando por várias modificações, e aí nós vamos aprofundar isso ao longo das próximas questões. Não é uma questão muito simples, mas se a gente utilizar essas referências que está na própria codificação espírita, a gente vai conseguir compreender um pouquinho melhor, né? A gente vai avançar um pouquinho. A gente vai conseguir entender tudo, né? Mas a gente vai conseguir entender como que funciona, o que Kardec perguntou, né? Qual que era a dúvida que ele tinha aqui. E se a gente for pensar, essa ideia dos fluidos aí já era ventilada bem antes da época de Kardec. Então, Kardec, como cientista, como professor, ele tinha algumas curiosidades sobre isso. E aí ele vai realmente aproveitar esse momento aqui para fazer essas perguntas e estudar esse assunto de uma forma bem mais profunda. Lembrando que pouco tempo depois, pessoal, já no início do século XX, muitas coisas que foram trazidas pela codificação foram depois comprovadas pela ciência, né? Foram estudadas e aí pouco a pouco vão vindo essas informações pela parte da ciência. E aí vamos entrar na análise que Miramês faz sobre essa questão para a gente poder então amarrar melhor essas referências que a gente está tendo aqui com essas informações. Então vamos lá, a gente está falando, né, ainda desse ponderável, desse imponderável, que sai da fonte, né, um representa o plano espiritual e outro o plano material, e aí a gente vai entender como é que funciona essa ligação. Lá no Filosofia Espírita, né, para quem tiver com o livro aí, lá na página 94, Miramês vai começar a analisar a questão 29. Ele vai intitular o capítulo como Propriedade da Matéria, né? E aí vamos lá para a gente poder começar esse aprofundamento aqui que é tão legal. Aqui ele começa falando, né, que ele está voltando ao assunto da matéria, por ser ele um segredo engenhoso da natureza. Olha como que ele já classifica, né? Lá no terceiro parágrafo, para quem estiver seguindo aí comigo, Miramês vai dizer o seguinte: a humanidade, no momento, não está precisando de mais ciência para viver melhor, e sim de educação dos próprios sentimentos. É necessário que vigore, de agora para frente, o conhecimento sobre o amor e a aplicação desta virtude incomparável, que se divide ao infinito, para ajudar com eficiência. Se Deus deixasse... Olha só o que ele vai falar agora, pessoal, que interessante. Se Deus deixasse o homem na escala de evolução em que se encontra descobrir o que ele deseja sobre as propriedades mais profundas das formas, deixaria em perigo a sua própria moradia, pois apenas com o que já teve oportunidade de descobrir poderá fazê-lo passar por vexames em futuro próximo. Então olha só a cautela também que existe, né, pessoal, para que a gente possa ter acesso a essas informações, a essas revelações, né? Então, se Deus deixasse na escala que a gente está agora,
né? A gente descobrir o que a gente deseja tão a fundo, né? O ser humano, ele vai a fundo, ele pesquisa, ele se reinventa, né? Ele vai a fundo mesmo para entender aquilo. Se a gente pudesse, então, acessar essas informações de uma forma tão profunda, né? Deixaria em perigo a nossa própria moradia. Porque o que a gente já teve oportunidade de descobrir, né? A gente já passou por situações muito, muito complicadas e poderíamos passar por outras mais ainda, né? E aí ele vai fazer uma observação aqui logo em seguida. A força maior que a humanidade alimenta, olha só, pessoal, a força maior que a humanidade alimenta é o ódio, a ganância, a inveja, o orgulho e, acima de tudo, o egoísmo. As transações comerciais estão na frente de todos os sentimentos altruísticos, e o Cristo foi esquecido na sua mais profunda esquemática de nivelar os homens como sendo irmãos, filhos de um mesmo Pai, e também de empenhar com seus discípulos para pregar o Evangelho a todas as nações, a todas as criaturas. Olha só que chamada de atenção, né, que Miramês faz aqui para nós, né? Realmente, força maior que alimenta a humanidade: ódio, ganância, inveja, orgulho, egoísmo. E aí, o que me chama a atenção aqui foi que ele fala sobre o Cristo, né? O Cristo foi esquecido na sua mais profunda esquemática de nivelar os homens e de empenhar com seus discípulos para pregar o Evangelho a todas as nações. Então, como é que o Cristo foi esquecido, né, pessoal? A gente consegue viver a lei de amor que ele colocou para nós, que ele revelou, que ele veio em carne e osso e mostrou para nós que é possível? A gente consegue se lembrar dessa lei? Quais são as nossas dificuldades ainda para a gente não se esquecer do Mestre? É coisas para a gente pensar, né? E aí Miramês vai dar um outro exemplo aqui. Aliás, pessoal, desculpe, ele vai agora ele vai falar aqui sobre o século XXI. Para quem não se lembra, essa coleção ela foi psicografada nos anos 80. Então ele está falando lá do final do século XX, né, começo do século XX, do XXI, que vai chegar, que vai se abrir, né? E aí ele fala aqui: o século em que vamos todos entrar, né, que seria o século XXI que nós já estamos, é o século do amor, onde todos irão se interessar pela educação dos sentimentos, porque somente o amor sabe dirigir a ciência. Olha só, o amor sabe dirigir a ciência, para que unidos rasguem o véu. Aí poderemos compreender, conquistar e viver a felicidade. Pessoal, o que vocês entendem dessa parte aqui? O ser humano ele vai tendo aí, pouco a pouco, de acordo com a evolução, com o progresso, condições de compreender certas revelações, acessar, né, certas informações. E aí a gente precisa muito ter esse cuidado que ele fala aqui, né? Esse cuidado de que não é somente essa base, esse lado material, né? Quando ele fala que o século XXI vai ser o século do amor, vocês concordam? O que vocês acham disso? Vocês conseguem ver que ainda nesse século a gente vai conseguir completar essa transição que nós estamos passando, que não é fácil, né? Mas vocês conseguem visualizar essa imagem de que depois de todas essas grandes tempestades que nós estamos passando, virá realmente um mundo melhor, uma situação melhor? Como é que tá isso na cabeça de vocês? Eu fiquei pensando sobre isso depois que eu li essa parte. E aí, pra gente pensar também que muitas coisas a gente não consegue acessar, né, pela própria misericórdia de Deus, né? Porque se a gente acessasse tudo nesse estágio evolutivo que a gente está, que a gente ainda não está vivendo o amor que o Cristo nos ensinou, como é que estaria a situação, pessoal? Seria muito pior, né? Aí as pessoas estão confirmando aqui, sim, com certeza. A Ana Maria, só vamos passar por hoje com
com muito amor, né? E o amor é que realmente é o que vai ditar que vai fazer essa seleção, né? A Fran colocou aqui para nós: tem muito o que melhorar, sim, sempre, mas tendo empatia, e a empatia vem do amor ao próximo, na minha opinião. É isso mesmo, né? Pessoal, o nosso maior desafio é a gente ter condições de olhar para o próximo. Esse momento que a gente está passando, de tanta dificuldade, de tantas situações drásticas, é para a gente fazer um movimento de olhar para o outro, de saber que o outro também tem necessidades, o outro está do nosso lado, né? Quando ele falou aqui que o Cristo foi esquecido na sua mais profunda esquemática de nivelar os homens, é porque nós não conseguimos essa nivelação, né? Então há muita diferença, há muita desigualdade. A vida de um vale mais do que a vida do outro, né? E aí a gente se esquece que nós somos irmãos, nós somos filhos do mesmo pai. E aí? Então Miramês vai trazendo essas reflexões, vai provocando a gente para a gente poder então compreender por que ainda a gente não acessa tantas informações. Quando ele lembra do nosso estágio evolutivo, já é uma boa resposta, né? A gente consegue compreender bem, né? Por que ainda não é possível, né? A Lira colocou para nós aqui: sim, porque depois de tudo isso vamos entender a necessidade de amar, né? Nós já estamos compreendendo, né, que precisamos colocar em prática, né? A Ana Maria: e mudanças em nós mesmos, com certeza, né? O Ederson Arruda colocou para nós aqui: boa noite, Edu. Nossa, forte esse texto. Nos advertiu que iremos progredir e iremos perder um pouco do véu da ignorância, e com o amor divino iremos adquirir um olhar de empatia. Eu acho que é isso aqui que ele tá trazendo mesmo, viu, Ederson? Acho que você captou bem aí. É essa mensagem de que sem isso, pessoal, como é que vai ser esse progresso? O que é esse avanço? Né? O que significa esse avanço, né? A Tânia, desculpa, eu errei o nome aqui, é Tânia, né? Nem todos vão sentir esse chamado, mas aos poucos caminharemos nesse sentido, né? Cada um no seu momento, né? No seu tempo, mas o chamado é para todos, né, pessoal? A gente sabe que todo mundo vai ter o seu momento, né? A sua hora. A Edna colocou aqui: eu creio que isso depende de cada um. O melhor seria olharmos para o próximo independente de qualquer situação. Temos que olhar para o próximo em todos os momentos, bons ou ruins, né? Então é um grande ensinamento também desse momento, né? Eu acredito. A Nádia está fazendo uma pergunta sobre o perispírito. Eu vou deixar para a gente responder quando a gente entrar no perispírito, tá, Nádia? A gente vai fazer um estudo bem específico. E aí guarda essa pergunta aí para a gente poder responder em outro momento, porque ela vai ser bem apropriada, tá bom? O Ederson está perguntando aqui: e aí me pergunto, será que estaremos prontos para essa fase? A gente tem que se preparar, né? Como que a gente se prepara? Estudando, né? Melhorando, tentando fazer a nossa reforma íntima. Esse momento que a gente está passando não é à toa, né? O que a gente vai tirar de lição disso, pessoal? O que a gente vai aprender disso tudo? E aí, pouco a pouco, a gente vai ficando pronto, entre aspas, né? Entre aspas, porque a gente, né, o pronto ainda está muito longe, mas a gente vai estar melhor, com melhores condições para poder viver esse momento, né? Para poder seguir, né? Pessoal, e aí ele vai entrar agora no assunto, né, do fluido universal que a gente estava falando, né? Lá na pergunta 29, que aí eu acho que é um ponto interessante também da gente falar aqui. Ele vai falar o seguinte: o fluido universal toma formas variadas de conformidade com as circunstâncias e com o ambiente, onde Deus acha conveniente a sua transmutação. A matéria é filha dos fluidos imponderáveis. O que é os fluidos imponderáveis? É aquele fluido universal, aquele fluido primitivo, aquela matéria primitiva que sai da criação de Deus, né? Então a matéria é filha dos fluidos imponderáveis. A matéria se origina dessa matéria primitiva lá que a gente está falando, dos fluidos imponderáveis, porém não se move por si mesma. Inteligências altamente evoluídas
asseguram esse trabalho divino na divina expressão do Criador. Nada vive sem Deus. Todos nós obedecemos à sua coordenação. Não existe liberdade total diante do Criador. Ele foi, é e será sempre o nosso motivo de viver. Então, olha que consideração bacana que ele faz aqui, né? Nada vive sem Deus. Então, outra coisa interessante também que ele fala, né, pessoal? Inteligências altamente evoluídas asseguram esse trabalho, né? Que é fazer com que a matéria primitiva passe por todas as transformações até ela chegar no nível ponderável, que aí a gente consegue ter uma noção, a gente consegue pensar, a gente consegue raciocinar. Mas enquanto ela está lá na sua raiz, quando ela sai das mãos do Criador, a gente não consegue acessar, ela é imponderável. Quando ela vai passando pelas transformações, passando por todas essas transmutações que ele fala aqui, né, através dessas inteligências que trabalham, realizam esse trabalho, é que ela vai chegar então a ser ponderável, e aí a gente vai conseguir compreender, a gente vai conseguir analisar. E aí, para finalizar a questão 29, Miramês vai trazer uma orientação para a gente. Olha só, lá no último parágrafo, para quem estiver seguindo aí. Enquanto as criaturas do saber terreno não se empenharem em conhecer a si mesmos, olha só, pessoal, a chamada de atenção, né? Na razão direta da verdade, nada farão por sua própria saúde, por tomarem caminhos obscuros, antinaturais. Se não descobrirem a ação malfeitora do ódio, do orgulho e do egoísmo, como podem avançar desordenadamente nos segredos da natureza exterior para destruir das suas próprias possibilidades de evoluir? É uma pergunta isso, né? A ciência precisa se modificar, porque agora é a vez do amor no preparo da vida, para que essa vida seja luz nos caminhos dos homens e bênçãos para os espíritos de Deus. Então olha só, a ciência precisa se modificar, porque agora é a vez do amor no preparo da vida, para que essa vida seja luz nos caminhos dos homens e bênçãos para os espíritos de Deus. Pessoal, eu acho que esse ponto aqui, voltando um pouquinho, o que ele fala sobre o fluido universal vai ajudar a gente então a compreender melhor a questão 29. Quando ele fala lá, a ponderabilidade é um atributo essencial da matéria da qual conheceis, sim, que é a matéria que a gente sabe, que a gente conhece, que a gente vê, que a gente utiliza os nossos sentidos para poder perceber que ela existe, né? E aí então, essa consideração que eles fazem aqui, mas não da matéria considerada como fluido universal. Então, o fluido universal, ele é imponderável para a gente. Mas a matéria, quando ela vai passando pelas transformações, pelas transmutações, ela vai passando então pelas vibrações, né? Ela vai passar a ser então ponderável. A gente vai conseguir ver, a gente vai conseguir medir, mensurar, avaliar, estudar. Então, o ponto-chave aqui, que depois no final a gente vai voltar para a gente amarrar todo esse raciocínio, a gente entender que quando a matéria, né, esse fluido universal, na verdade, sai das mãos do Criador, nós não conseguimos entender ainda como que funciona essa dinâmica, o que é esse fluido universal. A partir do momento que ele sai, ele vai ocupar todo o universo, todos os lugares, e vai passando pelas situações, pelas transformações, né, através dessas inteligências altamente evoluídas que ele fala aqui. Então olha só que bacana, né? Como que a visão do Miramês aqui, o comentário dele, complementa a resposta dos espíritos, né? Porque até então aqui não é falado sobre essas inteligências, né? E aí ele cita pra gente. Inteligências altamente evoluídas fazem esse trabalho, né? Que ele chama aqui de trabalho divino, né, de fazer toda essa transmutação. E aí, pessoal, o que é essa passagem? São vibrações, sai das mãos do Criador, né, esse fluido universal, e ele vai passando por vibrações, por níveis vibracionais, né,
E aí cada nível vai se adequando aí ao que é realmente direcionado para ele, entendeu? Até chegar para nós na matéria ponderável, tá bom? Que é a matéria conforme a gente conhece, né? Conforme a gente tem um sentido para entender. Vamos avançar para a questão número 30, para a gente poder não atrasar muito. Vou fazer uma leitura para a gente poder seguir, então. Vamos lá. Questão número 30 do Livro dos Espíritos. A matéria é formada por um só ou por diversos elementos? Então Kardec ainda insiste aqui para ele entender melhor o que é a matéria, né? E aí a resposta é a seguinte: por um só elemento primitivo. Os corpos que considerais simples não são verdadeiros elementos, e sim transformações da matéria primitiva. Então, olha só, transformações da matéria primitiva. Olha que legal. Para a gente poder, já é uma forma da gente entender, da gente compreender, né? Vamos olhar então o que Miramês fala, pessoal, sobre a questão número 30, que aí a gente vai explicando ela também, né? Vai ajudando a gente a explicar melhor. Lá na página 97, tá? Para quem tiver o livro aí comigo, o capítulo se chama Formação da Matéria. É um capítulo muito legal, né? Ele vai explicar aqui de uma forma bem didática para nós. Miramês então começa dizendo o seguinte: a formação da matéria perde-se na eternidade do tempo e nos caminhos infinitos do espaço. Né? E como Kardec perguntou aqui, né? A matéria é formada por um só ou por diversos elementos? Então olha só, a formação da matéria perde-se na eternidade do tempo e nos caminhos infinitos do espaço. A verdadeira gênese da matéria, no modo pelo qual pensamos, escapa dos nossos sentidos. Falta-lhes algo para determinados registros da sua formação. No entanto, sabemos de alguma coisa que nos capacita a dizer: a forma vibra em uma baixa frequência. A cadência é demorada para que possa ser vista. Como o é palpável e os laços que a envolvem são de um agente invisível que lhe sustenta e dá a vida no estado em que se encontra. Pessoal, então aqui ele vai começar a dizer que para nós ainda esse processo da formação, né, lá de quando esse fluido universal sai das mãos do Criador, essa verdadeira gênese da matéria que ele fala, né, escapa aos nossos sentidos, mas porque falta pra gente alguns registros aí de como acontece todo esse processo. Mas a gente sabe, a gente entende, né, que a forma vibra em uma baixa frequência. Quer dizer, esse fluido, né, essa matéria primitiva, ela está vibrando para nós, para a gente poder visualizar de uma forma, ela está nesse momento numa baixa frequência. Por isso que a gente consegue visualizar. Quanto mais alta a frequência, a gente não tem condições, porque ela é imponderável. Lembra lá na questão 29? Ela é imponderável. Conforme ela vai baixando a vibração, ela vai ficando ponderável para nós. Aí a gente consegue visualizar, a gente consegue entender, estudar, mensurar, medir, né? Tudo aquilo que a gente está falando aqui. A cadência que ele fala aqui, pessoal, é esse movimento. Não é um movimento rápido, acelerado. É um movimento que vai acontecendo, né? A cadência é demorada para que possa ser vista, como o é palpável. E os laços que a envolvem são de um agente invisível que sustenta a vida no estado em que se encontra. Então ela vai passando aí pelas vibrações, pelos estados vibracionais, até chegar no nível mais baixo da matéria, que é o nível que a gente consegue mensurá-la, né? A gente consegue entendê-la melhor. E aí, lá na página seguinte, ele vai continuar falando ainda sobre a formação da matéria, tá? Lá na página 98, no capítulo 4, ele vai dizer o seguinte: a formação da matéria segue leis que orientam a descida da energia divina.
Olha só que interessante a gente pensar essa imagem. O Criador, né, lança a matéria, ele cria o fluido universal, aquela matéria primitiva, né? E aí ela segue leis que orientam a descida da energia divina na mais perfeita harmonia que podemos pensar. Ao começar a sair do centro de vida do Criador, olha só que legal, pessoal, ela inicia a sua transformação de variadas consequências. A idade da matéria não pode ser contada pelos moldes que conhecemos, no acanhado mundo que vivemos e nas prisões em que se encontram os homens. Então a gente ainda não consegue medir a idade dessa matéria. Aconteceu quando? Quando que Deus criou essa matéria primitiva? Foi há bilhões de anos? Não se sabe, a gente não consegue medir, né? A gente não consegue ainda contar, né, pelos moldes que a gente conhece de tempo, ano, enfim. Então é interessante a gente ter essa imagem, né? É bonito a gente pensar que essa criação, ela parte, né, sai do seio do Criador, de Deus, e ela vai então passando por todos esses processos que a gente está falando aqui ao longo do estudo, né? Ela inicia a sua transformação de variadas consequências, né? Vai passando, né, essa cadência aí, ela vai acontecendo, né, em cada nível vibracional que ela pode se movimentar, né? E aí um pouquinho mais abaixo, lá no 7º parágrafo, olha só o que Miramês diz para nós. Dás pouco valor, né, do verbo dar, dás pouco valor à matéria, por viveres dentro dela e desconheceres o que desfrutas das suas qualidades. Olha só que interessante. Ela registra tudo o que fazes, na sua mais íntima estrutura, para dar contas ao Criador. Quando ages em desacordo com as leis naturais, a única pessoa a quem enganas é a ti mesmo. Olha só, hein? Que chamada de atenção, hein? Essa é a realidade que a própria ciência haverá de afirmar no âmbito da sua evolução como ciência divina. Se queres compreender pela razão as mudanças da matéria, observa uma semente que plantas, acompanhando o seu processo na formação de uma árvore, e em seguida os frutos. Nas entranhas da mãe, no aproveitamento das energias que nelas são armazenadas, geram-se o corpo do filho, o mais perfeito aparelho surgido na Terra. O que fizemos para que isso acontecesse? Olha só que imagem bonita também, né? A transformação da matéria é um milagre, né, pessoal? O que é essa transformação que ele está falando aqui? É quando ela sai da fonte criadora e vai, então, passando pelas transmutações, pelos variados níveis vibracionais, né? A transformação da matéria é um milagre, fenômeno ainda por desvendar. Os agentes desse acontecimento são espíritos que aprenderam a amar. Olha só, então, os agentes desse acontecimento são espíritos que aprenderam a amar, estudando o amor como ciência do mais alto valor espiritual. Pessoal, então, olha, tá vendo como ele retoma aqui mais uma vez o amor como uma virtude, como um valor realmente importante para o espírito, em todos os níveis? Não é só no nível das relações, não. Eu amo o meu próximo. Eu amo a mim mesmo. Eu amo. Não é somente isso, né? Vocês percebem aqui que ele traz, vira e mexe, ele volta com esse ponto, porque são espíritos que trabalham, né, na seara do Criador e que realmente, né, ele fala que os agentes desses acontecimentos são espíritos que aprenderam a amar. Quer dizer, se eles aprenderam a amar, eles estão aptos a trabalharem na seara do Criador. Eles estão aptos, então, a ser agentes de toda essa mecânica, né, de toda essa dinâmica divina da criação de Deus, que parte dele e vem para chegar até nos níveis mais baixos da matéria. E aí ele fala aqui, para
para fechar a questão 30, né? Vamos dar às mãos inteligências presas na matéria e livres em espírito, para que a escola do amor cresça em todos os rumos e estimule o coração a viver essa virtude incomparável. Quer dizer, pessoal, ele nos conclama mais uma vez, né? Ele fala que vamos dar às mãos inteligências presas na matéria e livres no espírito, para que a escola do amor cresça em todos os rumos e estimule o coração a viver essa virtude incomparável. Então, eu acho que vocês conseguem perceber aqui que esses espíritos agentes de Deus que trabalham com esse tipo de transformação da matéria, pessoal, são espíritos, são aquelas inteligências altamente evoluídas, né? Que Miramês citou lá na questão 29. Então são espíritos que realmente, né, vivem essa virtude incomparável que é o amor. Eles entenderam, estudaram essa virtude, né, como ciência do alto valor espiritual. É como se eu sou médico, ou então eu quero ser médico, então eu vou estudar a medicina, certo? Então eu vou me dedicar àquela... Porque para eu me tornar médico, eu preciso compreender a medicina, certo? Então, olha o exemplo que eu estou colocando aqui para vocês. Então, para esses espíritos realmente que alcançaram um nível evolutivo muito alto, né, eles se especializaram, então, no amor como ciência do mais alto valor espiritual. E aí eles passam a ser credenciados a executar esse trabalho, pessoal. Olha que bonito, né? Então, a gente vê que Deus... A criação de Deus é muito grande, é infinita, né? A gente imaginar todo esse mecanismo que trabalha, que proporciona com que a gente também, por que não pensar que tudo isso proporciona que a gente esteja vivendo uma experiência hoje no planeta Terra, encarnado. Olha só, né? Não é ao acaso, né? Não é ao léu, assim, não é de qualquer forma. Né? Então há toda essa dinâmica, todo esse trabalho mesmo, né? Para que a gente também possa estar estagiando nesse momento no planeta Terra. É bonito a gente lembrar disso. E mais uma vez reforçar, né, pessoal, o que é o amor, né? O amor que Jesus veio nos mostrar, veio nos ensinar. Então, olha a importância disso em um nível mais profundo. Não é só esse nível que eu comentei agora, do nível, eu amo alguém, eu amo a mim, eu amo as minhas... Não é esse nível. É um nível aí, ele fala que virtude incomparável, né? É realmente a gente se debruçar e viver esse como um valor, uma ciência do mais alto valor espiritual. E aí sim a gente vai, então, conseguir, ou pelo menos almejar, né, pessoal, ser um trabalhador da seara do Criador, né? Por que não? Vamos nos credenciar para isso também. Pouco a pouco a gente vai conseguindo chegar lá, né? Pessoal, vamos avançar para a questão 31, para a gente ver se a gente consegue fechar ela antes da live encerrar. Rapidinho, aí depois qualquer coisa a gente volta, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida. Lá na questão 31, deixa eu ler ela pra gente comentar. 31. De onde vêm as diferentes propriedades da matéria? Olha a pergunta, né? De onde vêm as diferentes propriedades da matéria? E aí a resposta que Kardec recebe é a seguinte: das modificações que as moléculas elementares sofrem ao se unirem em determinadas circunstâncias. Então, como que a matéria vai adquirindo propriedades, pessoal? Como que isso acontece? Ela sai da fonte criadora, né? E ela vai passando, então, ele fala aqui, né? Das modificações que as moléculas elementares sofrem ao se unirem em determinadas circunstâncias, que é todas essas transmutações, essas transformações que a gente está falando desde o começo, né? E aí, com isso, ela vai adquirindo essas diferentes propriedades. Vamos ver o que Miramês fala sobre essa questão 31? Olha só. Lá na página 100, olha só, nós já chegamos na página 100 do Filosofia Espírita. O capítulo 31 se chama Modificações da Matéria, né? Que é o título aqui que ele vai aprofundar um pouquinho. Olha só o que ele fala para nós. As diversas
as diversas propriedades da matéria se originam de um só elemento primitivo, oriundo do seio do Criador. Isso aí a gente consegue compreender, né? Compete ao homem estudar, analisar, que encontrará a verdade vibrando no centro da própria vida. Jesus já dizia: batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis. A quem bate nas portas da verdade, elas se abrirão. E quem a busca pelos estudos sérios, certamente a encontrará para o seu próprio conforto e enriquecimento espiritual. A matéria primitiva começa a entrar em mutações quando sai do sopro divino. Então, Deus criou, né, aquela matéria primitiva, na hora que ela sai ali do seio mesmo, ela é criada, ela então começa a entrar em mutações, né? Em cada ambiente, em cada toque das necessidades, essa matéria una entra em variações, atendendo à vista e embelezando o universo. A lei das mutações opera em tudo e em todos, né, pessoal? Então é uma coisa constante. A gente não pode imaginar a criação de Deus como algo estático, né? Deus está criando nesse momento. Então a gente vai sempre se lembrar que essas mutações elas ocorrem, né, operam em tudo e em todos. A matéria se modifica com as mudanças do cortejo eletrônico que se chama vibração. Então olha só, a matéria se modifica. Como é que acontece essa... Kardec pergunta, né? De onde vêm as diferentes propriedades da matéria? E aí Miramês coloca: a matéria se modifica com as mudanças do cortejo eletrônico que se chama vibração. Então a cada nível vibracional que ela vai passando ali, que ela vai estagiando, ela vai então se modificando e vai então adquirindo diferentes propriedades, né? Diferentes níveis aí. E aí, Miramês, logo em seguida, lá no quarto parágrafo, ele vai fazer uma reflexão. Olha só o que ele vai falar. A razão não pode explicar o infinito, mas pode ter alguma ideia do que possa ser. Como, igualmente, o raciocínio não tem capacidade de entender a personalidade de Deus. Sempre encontramos mistérios, mesmo que desvendamos alguns. Existem mais por ser a evolução uma força natural e permanente em todas as direções da vida. Estamos de posse, encarnados e desencarnados, de mínima parcela daquilo que deveremos saber. As distâncias são imensuráveis de nós a Deus. Não? Quando ele fala as distâncias são imensuráveis de nós a Deus, pessoal, às vezes pode soar como algo que está muito longe, está muito distante. Mas é algo que é o que ele fala aqui, né? A gente tem uma parcela mínima que a gente deve saber, e aí cabe a nós, né? Durante a nossa caminhada, o nosso esforço, ele fala aqui, né? Da evolução como uma força natural e permanente, né, para que a gente possa diminuir essa distância, né, entre nós e Deus. É uma distância que a gente não consegue medir, ela é imensurável, realmente ela é imensurável, mas ela pode se tornar menor a cada dia, né, conforme a gente vai então passando por essa força natural e permanente que ele chama de evolução. Então é uma forma também da gente visualizar isso melhor, né? E aí ele vai encerrar a questão 31 falando o seguinte: a matéria é a presença de Deus, nos levando e nos fazendo entender o seu magnânimo amor. Olha só, pessoal, deixa eu voltar. A matéria é a presença de Deus. Olha só que interessante. A matéria é a presença de Deus, nos levando e nos fazendo entender o seu magnânimo amor. O tempo dar-nos-á noções elevadas sobre a divindade,
irradiando sua presença benfeitora na mínima partícula da matéria, até nos mundos que circulam no infinito, dizendo-nos: Eu sou o Pai, vinde a mim todos vós que sofreis. Pessoal, o que quer dizer isso para nós? Quer dizer que Deus é o Criador Supremo, né? Deus é a suprema inteligência, Ele está em todos os níveis, em todos os lugares. Não há nenhuma transmutação, nenhuma transformação que não venha, que não esteja supervisionado por Ele, né? O tempo vai ajudar a gente a compreender, né, a divindade, e a gente vai conseguir então compreender, né, essa presença benfeitora na mínima partícula da matéria, né, naquela coisa mais mínima que a gente às vezes não dá importância, não olha, ali está a presença, né? Ele fala aqui, né, a presença benfeitora. Olha que bonito, a presença benfeitora de Deus, né? Até nos mundos que circulam no infinito, né? Então, em todos os mundos, todo o infinito, tudo que a gente imaginar, né, possível, planetas, enfim, outras humanidades em outros lugares, em outros planetas, em outras situações, né? Deus está presente, né? Essa presença benfeitora, e sempre dizendo a nós, né? Eu sou o Pai, vinde a mim todos vós que sofreis. Então, pessoal, se a gente estiver aqui no planeta Terra, se a gente estiver em um mundo mais avançado, se a gente voltar para um mundo... Voltar não, né? Mas se a Terra evoluir, a gente não evoluir, a gente vai para um planeta compatível com a nossa evolução, e talvez seja né, mais difícil, Deus está em todos os lugares. Deus está supervisiona todas essas ações que a gente não consegue imaginar. O mínimo, é o micro, é o pequeno, cada partícula, cada vibração, cada transformação, o nível da matéria que sai dele, aquela matéria primitiva, o fluido universal, e aí ele vai vindo, ele vai passando, ele vai estagiando em vários estados vibracionais até chegar então nessa matéria ponderável que a gente consegue então ver, sentir, visualizar. Então esse capítulo aqui ajuda a gente a lembrar disso, né? Da presença realmente de Deus em toda essa dinâmica, né? Que nós não estamos aí jogados a qualquer situação. Pessoal, a live ela vai encerrar agora, dentro de alguns segundos. Eu vou salvar essa primeira parte e volto para a gente continuar o estudo das questões 32, 33 e 34, tá bom? Aguardo vocês.